é a Gisele Pereira e a Adria Barroncas, é presidente e a coordenadora do projeto Mãe Raiz. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu já vou dar meu boa tarde, boas-vindas e vou começar perguntando para a Adria Boa Barroncas, tarde. que é presidente e também idealizadora, né, desse projeto. Explica para a gente, Adria, primeiro, o que que é, o que que consiste, qual é o trabalho do projeto. Primeiramente, boa tarde. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar podendo falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. O Instituto Mãe Raiz do Brasil nasceu da necessidade, na verdade, da minha necessidade como mãe, porque eu sou uma mãe atípica, né? Sou a mãe do João Davi, meu príncipe, que é autista e também tem TDAH. Então, a partir do momento em que eu recebi um diagnóstico, eu precisei buscar informações e eu quase não encontrei, porque é muito difícil, eu acho que é para a maioria das mães atípicas, encontrar alguém que te diga de fato o que que é, como agir, o que fazer. E a gente, na época, tinha uma outra instituição, que era uma associação chamada ATEC. Nós trabalhávamos com as práticas integrativas, que eram as massagens como promoção e prevenção à saúde. E no decorrer dessa caminhada, a minha irmã, que era terapeuta, na época era presidente, criou vários tipos de técnicas para essas mães. E foi quando eu comecei a observar a necessidade que muitas tinham, não só das informações, mas do acolhimento. Porque de 100%, Tereza, que nós atendemos, 80 a 90 são mães solos, são mães sozinhas. Então, ali a gente começou a fazer um trabalho tanto de acolhimento quanto com as práticas integrativas, porque a gente não cuida somente da mente, a gente também cuida do corpo, porque a sobrecarga é muito grande, né? Com certeza. E ali a gente começou a observar que, além de todo esse atendimento que a gente dá na parte psicológica, na parte social, na parte com as práticas integrativas, a maioria dessas mães elas não têm a perspectiva de vida financeira, porque muitas têm uma demanda tão alta que não tem como trabalhar. Então a gente começou também através delas, inclusive das mães, a criar, que trouxeram para a gente um projeto que elas já tinham. Nós temos uma mãezinha chamada Thalita, que foi ela que me procurou, que até hoje é uma paciente nossa assídua. E ela disse assim: nós temos um grupo de mães empreendedoras, e eu achei aquilo super interessante. Aí eu falei assim: olha, quando tudo estiver organizado, a gente vai começar o bazar para trabalhar com essas mães. E a gente fez já duas versões do Bazar Mãe Raiz, inclusive para o próximo mês já vamos ter mais um outro bazar, né? Vamos convidar depois todas as mães. E pretendo voltar aqui para divulgar com Com vocês certeza. Deixa eu só tirar uma a dúvida. data. Quantas mães, mais ou menos, fazem parte do projeto? Olha, porque quando a gente recebe todos os fomentos, já fomos patrocinados tanto pelo Estado quanto pelas empresas privadas, a gente já teve cadastrado com a gente mais de 400 mães. Nossa. E só o grupo de mães empreendedoras, cada grupo, eu participo só de um, porque eu não consigo participar de todos, são de 100, 200 mães. Então, nós Muita temos coisa. muitas mães que precisam dessa oportunidade, né? Até pela demanda do dia a dia, não tem como assinar uma carteira, não tem como tirar o seu tempo para ir trabalhar, né? Então, o bazar, pelo menos uma vez ao mês, elas conseguem se organizar e a gente dá toda a parte técnica, podem levar suas crianças, a gente entende, eu deixo isso bem claro, né? Que aquilo ali é um momento tanto para ela quanto para as próprias crianças se divertirem, trabalhar a interação social. Então, o nosso projeto, ele é voltado, hoje, o Instituto, né, Instituto Mãe Raiz do Brasil, ele é voltado exclusivamente como ponto de partida para as mães que têm famílias, algum filho, algum ente, que seja portador de alguma necessidade especial, né? A gente carrega como slogan dentro da instituição uma frase que o nosso amigo Marquinhos Azevedo, quando em vida, nos deu, porque nós também atendemos a mães dos interiores. Ele disse que nós somos uma equipe que a gente acolhe e não escolhe. Então, a mãe que precisa do nosso suporte, da nossa ajuda, seja ou não neurotípica, a gente também atende, a gente também faz esse acolhimento, né? E a gente convida todas as mães a irem. Nós estamos hoje locadas lá no Santo Antônio, para poder visitar, para poder fazer esse acolhimento, porque eu acho que é importante a gente cuidar de quem cuida, né? E a difusora, ela vem como um braço muito forte para a gente, para dar essa visibilidade, para acolher os nossos filhos, para trazer, para introduzir eles dentro da sociedade, porque eu sempre digo que só há inclusão com informações. E o André foi uma pessoa assim que deu uma grande visibilidade a nós mães, eu digo muito isso, porque nós somos a base dessas crianças, nós que estamos ali atrás para sustentar, para fazer evoluir. E as mães também que precisam, porque independente de serem mães, elas são mulheres. E elas precisam também ser olhadas por todos nós. Com certeza.
São 5h43. Agora eu vou fazer uma pergunta para Gisele, ela que é coordenadora do projeto Mãe Raiz. A gente conversou aqui agora, teve a fala inicial da Adria Barroncas, ela que é presidente e idealizadora do projeto. Agora, a coordenadora do projeto, queria que você falasse para a gente, para os ouvintes, como é que a equipe aborda essas mães no dia a dia e de que maneira que o projeto ajuda a resgatar a autoconfiança, a autoestima delas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós gostaríamos primeiro de agradecer a Sim, oportunidade, né? Tereza, Alexia, toda a difusora. Então, como a Adria já bem falou, o Instituto Mãe Raiz, ele trabalha para ajudar essa mãe, né, que tem tantos desafios, a entender que ela, para além de ser uma mãe atípica, ela também é mulher, ela é empreendedora, né? Ela pode fazer o que ela quiser. Claro que ela tem algumas limitações por conta da demanda que ela tem com o filho dela, né? Então, assim, dentro do Instituto nós temos vários projetos, né? Temos o projeto Mãe Raiz, primeira etapa, segunda etapa. Estamos na terceira etapa agora. Temos o projeto Mãe Raiz itinerante, né? Que nós viajamos ao interior para fazer o acolhimento dessas mães. Temos o projeto Sem Conhecimento Não Há Inclusão, que é um projeto de psicoeducação que nós fazemos nas empresas, porque é importante também que a sociedade entenda que a criança atípica ela precisa ter um tratamento diferenciado. E no nosso estado é lei, né? Você ter na sua equipe de profissionais dentro de uma empresa, tanto faz privada quanto pública, pessoas que estejam treinadas para atender, para acolher essa demanda, né? Que é o público que é neurotípico, né? Atípico. E aí nós temos todo esse trabalho de acolhimento. Nós temos psicólogos, né? Que o nosso maior desafio, diga-se de passagem, é fazer com que essa mãe entenda que ela, para além de ser mãe atípica, ela também precisa desempenhar as outras facetas, né? Que nós somos mulheres, nós podemos fazer muitas coisas. Mas para ela, que já é uma mulher que, na sua maioria, foi abandonada pelo parceiro, né? Já está ali no processo, vivendo o processo de luto, nós, como psicólogas, podemos falar sobre isso. Então, assim, ela sofre o luto porque, primeiro, quando gestou uma vida, ela, nossa, vou ter um filho. O meu filho pode ser um médico, um enfermeiro, um advogado. E daí ela recebe esse diagnóstico, ela entra nesse processo de luto, né? Então, assim, para ela se desvela, ela deixa tudo o que ela precisa ser para se tornar apenas mãe. A mãe atípica, né? No caso da Adria, do João Davi. Então, ela é abandonada pelo companheiro, pela família, porque já não convida mais essa mãe, né, para estar nas reuniões familiares, Natal, Ano Novo, porque não entende a necessidade daquela criança. E pela sociedade. Então, ela se vê ali abandonada, né? E quando a gente vai em busca dessa mãe, que a gente faz essa busca ativa dessas mães, através do nosso serviço social, elas dizem não. O que vocês têm para me oferecer? Ah, tem alguma coisa para o meu filho? Elas sempre pensam no filho, né? Em ao primeiro invés de lugar, si, claro. em primeiro lugar. Então, quando ela precisa entender que ela precisa estar bem para poder cuidar desse filho. A nossa logo é uma árvore, né? E essa árvore, a gente pensa a família como uma árvore. Essa árvore ela precisa ter as raízes fortes e saudáveis para poder gerar bons frutos, né? E qual é a missão da raiz numa árvore? É ir atrás do sustento, né? E para isso, o que ela faz? Ela vai rompendo a terra, né? Ela vai em busca da seiva para poder gerar esses bons frutos. E sem essa rede de apoio, essa mulher ela não consegue. Verdade. Entendeu? Muito obrigada, Gisele. Eu vou pedir. Nossa, o papo é bom, tem muito assunto, a gente iria embora, mas o tempo já está encerrado. Eu vou pedir para a Adria deixar, então, tanto o agradecimento quanto os contatos, rede social e parabenizar, porque eu acho, Adria, que só quem sabe de verdade, né, Gisele, é quem sente na pele. É verdade. A gente fala, explica, informa, mas sentir é só quem passa pelo preconceito, que vê o filho sofrendo circunstâncias que
Só uma mãe e mãe atípica pode entender. Tô certa? Certíssimo. Pois é. Fica à vontade, Certíssima. microfone aberto. Olha, primeiramente agradecer, né? A gente ter uma boa equipe, dizer para essas mães, para essas mulheres, que o Instituto está aqui para ajudá-las, para acolhê-las, sem julgamento, sem cobranças, e dizer que a gente pode ser o que a gente quiser. Basta só a gente acreditar. Eu sei que é um desafio muito grande, os nossos filhos, mas a gente precisa entender que vai muito além de um diagnóstico. Eles podem ser o que eles quiserem. Isso depende exclusivamente da família, da mãe, né? A gente cita muito a mãe porque a maioria são mulheres, né? Temos poucos pais, mas ainda temos pais, mais nos interiores, inclusive. Então, dizer para elas que elas não estão sozinhas, que o Instituto está aqui para acolhê-las, para dar para elas essa perspectiva de vida, para trazer para elas também o empoderamento, trazer para ela a capacidade profissional dentro dos nossos bazares, e que elas podem nos buscar. A nossa página é @Instituto Mãe Raiz do Brasil no Instagram. Ali você pode deixar uma mensagem, de lá você é direcionada ao nosso serviço social, e que nós estamos aguardando para a gente fazer um grande trabalho juntas. Sucesso, parabéns pelo trabalho. E é muito bom tê-las aqui, falar um pouco desse assunto tão importante. Gisele Pereira e também a Adria Barroncos. Muito obrigada, tá? Pela presença Obrigada a das vocês. duas Nós é que aqui. agradecemos.